que aquela mulher estéril, porque ele sabe de tudo Deus, ainda fazia uma promessa: Abraão, de ti farei uma grande nação. Quando nós olhamos para essas promessas absurdas da Bíblia Sagrada, nós ficamos de boca aberta. Será que Deus pode fazer na minha vida? Deixa eu te dizer nessa noite, Ele só não vai fazer na sua vida se não for o Deus da Bíblia que te falou isso. Porque se for o Deus da Bíblia Sagrada, aonde você crê, pode permanecer firme na presença de Deus. Você pode estar com 2 dentes na boca, um zagueiro e um atacante, mas se você estiver firme nas promessas de Deus, Ele pode cumprir cada promessa que Ele fez na sua vida. Aleluia, aleluia. Era um piscar de olho, mas os anos foram se passando. Porque Deus pode fazer de pequenos e longos prazos suas promessas em nossas vidas. Vai depender do propósito, vai depender dos nossos corações, da sua presença, como estamos andando. Há promessa que Deus cumpriu de um ano para o outro, mas há promessa na Bíblia Sagrada de 14, 15 anos foram se cumprir na vida de homens e mulheres de Deus. Mas o importante é que Deus quer nesta noite que eu e você olhamos para as promessas dele e começamos já a visualizar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas pastor, está muito difícil, parece que o fardo está muito grande. Jesus já deixou a receita para nós em Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesses últimos dias tem muita gente que não está aguentando o seu fardo, é porque não tem aprendido ainda a ir aos pés do Senhor. Tem ido em vários lugares e o fardo não vai se aliviar se não for no lugar certo. O fardo nosso só pode ser aliviado quando assim então nós vamos aos pés do Senhor, aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, e dizer: Senhor, está nas tuas mãos, aqui eu venho entregar a ti todo esse fardo. E você vai ver que a presença do Espírito Santo vai começar a encher o seu coração de paz, de alegria, de esperança, e você vai ter mais força para continuar. Aleluia, Jesus. Visualizando as promessas, visualizando a promessa. E visualizar a promessa aqui não é com uma visão simplesmente natural, mas mas sim uma visão espiritual. Porque a nossa visão natural, nós podemos olhar até a esquina que nós estamos hoje enxergando ali. Mas quando nós olhamos pelo olho da fé, missionária Paulina, nós enxergamos além da casa que está aqui na frente. Nós olhamos além do semáforo que está lá em cima. Nós olhamos lá além do rio, lá na frente. Nós começamos a enxergar além das montanhas, além dos desertos, além de qualquer gigante. Quando Davi olhou para aquele gigante, ele não olhou para a força dele. E até porque ele não tinha habilidades até então, era um jovem que ainda era camponês, que tinha saído lá do meio do mato. Mas Deus tinha feito promessa: Davi, eu vou te tirar do meio das malhadas e te colocarei entre os príncipes do meu povo. Deus de promessa, que não olha para as possibilidades nossas. Se nós temos capacidade, se tem riquezas, se você nasceu com uma cidade minha pequenininha lá de Santana do Ipanema, lá de Alagoas, talvez ninguém conheça aqui, mas Deus me tirou, e tanto outras multidões, tirou a mim e a você, da onde você estava e aonde você estará hoje, debaixo das mãos do Onipotente, que te fez promessa, e que as promessas ainda estão de pé. E Deus quer que você comece a visualizar as promessas, comece a voltar a enxergar as promessas, comece a acreditar nas promessas que Ele te fez, mesmo diante de obstáculos e dificuldades, a qual nós iremos ver nessa noite. Pois bem, agora Moisés é o condutor da nação de Israel. Ele veio àquele deserto, um líder cheio do Espírito Santo, conduzindo quase 3 milhões de pessoas, aproximadamente 2.710.000 pessoas, judeus que tinham saído lá do Egito. Imagina um pastor pastoreando uma congregação de quase 3 milhões. Se 150 pessoas já dá um trabalhozinho, porque são personalidades diferentes. Imagina quase 3 milhões. Depois, o sogro de Moisés, o homem de Deus, claramente fala: Moisés, divide as cargas. E Moisés escolhe 70 homens para ajudar a conduzir aquele povo no meio do deserto, mas estava indo em direção às promessas. Aqui eu aprendo algo com Moisés conduzindo aquele povo em direção à promessa que Deus tinha feito. Que ninguém consegue andar sozinho. Todos nós precisamos de alguém. Não traíra, que vai sempre nos apontar e dizer: você não vai conseguir, você não vai dar conta, porque
Esse tipo de pessoas tem muito ao nosso redor. Quando olha para nós, fala: você é simplesmente um comedor de feijão com arroz. Mas mal sabe ele que aquele que está dentro de nós é o Criador do universo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Há o Espírito Santo que está dentro de nós, que faz nós fazer coisas e ver coisas e chegar em lugares que os naturais não conseguem ver. Há uma potência dentro de você. Outro dia eu quero falar sobre isso. Há uma potência dentro de você dada por Deus, que somente aqueles regenerados em Cristo conseguem entender essa potência que está dentro de mim e de você, que faz gerar coisas extraordinárias. Aleluia. Pois bem, agora Moisés conduz aquele povo em direção à promessa. Qual que era a promessa? Deus tinha feito uma promessa para uma família, e a mulher estéril. Mas Deus fez com que aquela estéril começasse a gerar filhos, e daqueles filhos foram gerando outros filhos, até chegar a Jacó. Em Jacó ele gerou 12 filhos. Esses 12 filhos se tornaram as 12 tribos da nação de Israel. Olha o que Deus faz. Das 12 tribos da nação de Israel se tornaram a nação, uma das maiores potências do mundo, que é Israel hoje. Os irmãos entenderam ainda, será? De uma família, uma mulher estéril ainda, Deus fez com que ela gerasse filho. E daquela família, hoje a nação de Israel é uma das maiores potências mundial. Isso implica dizer: se Deus te fez a promessa de permanência na posição, continue olhando, continue acreditando. Lá vai Moisés conduzindo o povo. E quando chegou no deserto de Padan, eles se estabeleceram a tenda ali. E Deus falou para Moisés: Moisés, escolhe 12 príncipes, 12 homens, um homem cabeça de cada tribo. Quantas pessoas eram? Quantas tribos eram? 12 tribos, 12 famílias, um homem, um cabeça de cada família, de cada tribo. 12 homens foram escolhidos para ir espiar a terra. E quando eles foram espiar a terra, eles passaram cerca de 40 dias por lá espiando a terra. E quando eles voltaram, aqui está o relato onde nós limos. O que nós limos era o relato dos homens que foram espiar a terra da promessa. Canaã era a terra da promessa. Até hoje, ela é visada até hoje. Aqui não foi diferente. Canaã era a terra da promessa, onde Deus falou que ia estabelecer a nação de Israel, aonde está lá hoje. Uma terra fértil, uma terra que manda leite e mel, falando da fertilidade. Imagina um deserto, não, ser uma terra como essa. Deserto é areia, não tem chuva como aqui no Brasil e outros lugares. Mas mesmo assim Deus fez com que aquela terra fosse uma terra fértil, de plantação, de plantações que às vezes não tem em muitos países, só tem mais para lá. Uma terra que manda leite e mel, muito visada. E era aquela terra que Deus ia dar para a nação de Israel. Só que tinha alguns poréns. Por quê? Cada promessa de Deus em nossas vidas tem os poréns da vida. Para nós visualizar e chegar até onde Deus prometeu, tem os poréns da vida. Qual que eram os poréns? Existiam os gigazeus, os jebuseus, os fariseus e todos os zeus, que eram os povos que tinha na terra de Canaã estabelecida. Tinha mais de 6, 7 nações, povos dentro da nação de Israel, dentro de Canaã. Mas Deus falou que ia colocar eles lá para ser dono naquela terra. Eram os obstáculos, eram os desafios da nação de Israel conquistar aquelas terras, a terra da promessa. Eram os desafios, eram as cidades fortificadas, era a multidão de povos que existia naquela terra. E o último eram os gigantes. 3 grandes obstáculos. Quantos obstáculos está tendo na sua vida, na sua caminhada? Quantos obstáculos está te impedindo de você visualizar as promessas de Deus? Quantos obstáculos? Só que falar números de obstáculo é fácil. Mas eu quero te perguntar: qual é o teu relato? Qual que é o seu relato após Deus fazer a promessa para você, para mim? Qual que é o relatório diante de Deus que você tem levado?
O relatório de 12 homens, 10 dos 12 que representavam mais de 80% do povo de Israel, o relatório deles qual foi? Não vamos chegar lá, não vamos dar conta. O povo lá é muito grande, Wesley. O povo lá é muito forte e poderosos. As cidades são cercadas com muros que dá para andar por cima e tem até umas casinhas em cima dos muros. São intransponíveis. Os povos são homens de guerras. E por fim, existem gigantes de altura muito grandes. Quando eles olhavam para nós éramos gafanhotos para eles. E assim nós também éramos seus olhos. Olha o relatório daqueles homens. Qual que tem sido o seu relatório nesses últimos dias diante de Deus? Diante dos obstáculos, diante de tudo aquilo que você está vivendo, qual que é o seu relatório diante de Deus? Porque mais de 80% do povo de Israel amedrontaram. Quando eu olho para os dias atuais, para o povo de Deus, triste, porque o relatório de muitos crentes nos dias atuais é como esse povo, esses 10 príncipes da nação de Israel. Não vamos dar conta, está muito difícil, não vamos conseguir, a minha fé está pouca. Ei, meu amado, enquanto você estiver acreditando nessa palavra, porque a Bíblia diz que a fé verdadeira vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto você estiver acreditando neste livro, não há nada que vai te interromper, porque vai brotar fé verdadeira, uma fé genuína, e a sua visão não vai ser limitada, a sua visão sempre será alcançada além daquilo que os seus olhos naturais enxergam. Dos 12 que representavam a nação de Israel, 10 disseram: não vamos conseguir. Qual que é o seu relatório hoje diante de Deus? Diante das promessas que Ele te fez. Diferente de Josué e Caleb, que disseram: certamente, ei, vamos e possuamos a terra, porque certamente o Senhor nos entregará. Duas pessoas apenas, 2 príncipes, 2 representantes da nação de Israel, contra 10, foram contra eles. Dizer: não vamos chegar assim, porque se foi Deus que fez as promessas, assim será os povos que sairão de dentro de você. Quando eu olho para esse texto da Bíblia Sagrada, eu vejo que quando o homem não tem possibilidade de agir, de andar, de fazer, Deus entra com as suas promessas, trazendo esperança àqueles que estão sem esperança, para mostrar que quando Deus escolhe um homem, escolhe uma mulher, pode passar os céus e a terra, pode se passar-se os anos, pode acabar o vigor humano, mas Deus, naquele exato momento que Ele decidir operar, agindo Ele, quem impedirá? Porque esse é o Deus de promessa. Pois bem, nessa noite o Espírito Santo, ao decorrer dessas últimas horas que eu vim para cá, para a igreja, Ele começou a falar algo muito forte em meu coração, e eu quero trazer o coração da igreja nessa noite. Eu quero falar sobre visualizando a promessa. Nunca houve uma geração que o mundo, as coisas terrenas e até mesmo os espíritos malignos têm roubado do coração de muita gente, principalmente daqueles que servem a Cristo.